pessoal, meu nome é Ângela e hoje eu vim aqui para apresentar para vocês uma aula de técnicas e dicas clínicas de radiologia em odontopediatria, tá? Nós vamos usar esse tempo para conversar um pouquinho sobre as técnicas mais simples que a gente executa no nosso consultório particular. Então vai ter técnicas radiográficas periapical, interproximal, alguma coisa sobre técnicas panorâmicas, telerradiografias, algumas dicas clínicas para facilitar o entendimento de vocês e no que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar, tá bom? Então vamos começar. O nosso roteiro está composto por uma aula de diagnóstico, então a gente vai conversar por que fazer essas radiografias, né? Aonde eu indico e aonde eu não tenho necessidade de indicar o exame radiográfico, que na verdade é um exame complementar a uma situação clínica. Depois a gente vai para uma aula de manejo. O que eu preciso saber? Então essas dicas de manejo são dicas muito simples que vão facilitar o nosso dia a dia utilizando ou compartilhando com vocês coisas que eu utilizo na minha rotina de consultório. Depois eu vou para técnicas intrabucais, indicações e técnicas. A gente vai discutir um pouquinho mais a fundo sobre essas técnicas e quando a gente indica, por que a gente indica, bem como as técnicas extrabucais. Então, a gente vai começar aqui com esse caso clínico. Então essa paciente veio lá no consultório com a queixa desse segundo molar, que tinha aparecido essas bolinhas na gengiva. Olhando clinicamente, eu já percebo que isso é um abscesso, certo? Eu preciso de radiografia para diagnosticar esse abscesso? Não, clinicamente eu estou vendo um abscesso, mas eu não vejo nada nesse dente, a não ser uma restauração, que justifique a presença dele. Então sim, o exame complementar é bem-vindo. E aí o que a gente vai observar? Uma restauração profunda com uma lesão de um tamanho considerável, que provavelmente é a origem daquela situação clínica. Então, nesse momento, eu fechei meu diagnóstico do abscesso, né, que eu vi clinicamente, com essa área radiolúcida que eu vi na imagem que a radiografia me trouxe. Então, nesse contexto todo aqui, a radiografia ela é muito bem-vinda para o meu diagnóstico. Eu preciso dela para diagnosticar. E quais são os parâmetros do meu diagnóstico clinicamente, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é a anamnese. Então, para eu estabelecer um bom diagnóstico, eu preciso da anamnese, eu preciso conhecer a história desse paciente, eu preciso conhecer como esse paciente reagiu às coisas que aconteceram durante a vida dele. Então, se ele teve alguma infecção, se ele teve alguma doença, se no decorrer da vida dele ele teve algum evento, algum trauma, alguma coisa que pudesse justificar a situação clínica que eu estou vendo. Depois eu vou para o exame clínico. Então, clinicamente, o que eu vejo? Se eu vejo alguma lesão ou se eu vejo alguma coisa que justifica eu pedir algum outro exame. E aí eu vou para o exame complementar, que nesse contexto de exame complementar cabe a minha radiografia. Então, a radiografia, ela nunca vem sozinha. Ela tem que vir acompanhada dessas duas outras coisas, de uma anamnese, um histórico do paciente bem feito e do exame clínico bem feito, para aí sim eu poder tratar do meu plano de tratamento. Então, muitas vezes a gente recebe uma radiografia e pergunta, professor, ou enfim, colega, né? Qual seria o teu diagnóstico, qual o teu plano de tratamento nesse caso? Sem a gente ter essas duas outras informações. Então, por isso é muito importante. Esse exame de imagem vai estar inserido nesse momento. Então, esse caso é cedido por uma aluna nossa e ela identificou 2 dentes. O bebê nasceu e foi identificado 2 dentes nesse bebê. Eu pergunto para vocês, será que eu preciso de um exame de imagem para perceber que são 2 dentes natais? Não, não preciso. Mas o meu plano de tratamento vai depender de uma imagem. Eu preciso saber se esses dentes são dentes da série, né, ou são dentes supranumerários, são dentes realmente que eu posso, ou se eu precisar extrair, eu não vou ter um outro comprometimento. Então, nesse caso, a imagem muda o meu prognóstico e as minhas opções de tratamento. Então, quando que a gente vai radiografar um bebê? Um caso desse é um caso que a gente pode radiografar porque a gente vai depender disso para escolher por uma ou outra coisa pelo tratamento, certo? Então, olha lá, a gente tem até, a mandíbula ainda nem tinha fechado, né? A gente tem os 2 dentes e a gente percebe que são dentes de série. Então, se a gente extrair esses dentes, a criança vai ficar sem os incisivos centrais. Nesse outro caso aqui que eu trouxe para vocês, também é um caso de consultório. Cárie interproximal em anteriores e na oclusal dos primeiros molares. A criança nem tem segundo molar ainda. Será que eu preciso de radiografia? Será que a radiografia ela vai ser determinante no meu plano de tratamento? Então, muitas vezes, quando eu olhar para essa criança, eu posso até pensar em pedir uma radiografia, mas ela não vai mudar a minha conduta.
né? Então, nesse caso, eu nem fiz radiografia, eu simplesmente fiz o meu tratamento. Não vem ao caso, não é tema dessa aula, mas aqui eu fiz um slice proximal e aqui a gente fez cimento de ionômero de vidro e tá aí por 4 anos sem nenhum problema. E aí agora eu tô pedindo radiografias para ela por conta do meu planejamento e a sequência de tratamento, e não necessariamente por conta dessas cáries nesse momento pontual. Então, assim, a gente vai definir por intervir ou não, baseado numa radiografia, quando ela é realmente necessária, né? Ela vai ser determinante no nosso diagnóstico. Eu não vou pedir radiografia para todos os meus pacientes. Nesse caso, eu não pedi e consegui um sucesso clínico. Tem outros casos que eu preciso pedir para aí sim ter o meu sucesso clínico. Então, a gente encerra essa aula falando para vocês prestarem um pouquinho mais de atenção em quando a gente indica, quando está bem indicado esse exame e para a gente parar para pensar, né? Se isso vai ser determinante no meu diagnóstico, é o primeiro ponto. E se isso vai ser determinante depois no meu planejamento, no meu plano de tratamento, ok? Então depois a gente vai para uma segunda aula sobre o manejo.